Então, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast FM. Meu nome é Luiz Guilherme, sou um dos fundadores da Fighters Media, por isso do nome Podcast FM. E a gente resolveu criar esse podcast para sempre trazer um empresário para falar um pouco da carreira, do início da carreira, da carreira até o ponto atual. E isso trazer insights para quem está iniciando, tanto na carreira do próprio profissional, quanto em outras carreiras, para ver como ele passou, o que ele fez, como que foi que ele chegou onde ele está no momento, tá? E o primeiro que a gente resolveu trazer aqui no podcast é o fundador da Fighters Media, que é uma empresa especializada em marketing digital, tráfego pago, lançamentos. É o Júnior, José Dimas Salles Júnior. Seja muito bem-vindo. Você começou, né, na carreira militar. Eu queria que você explicasse um pouquinho o seu início e até você chegar no mundo digital. Sim, obrigado, Gui. Bacana nesse projeto que você trouxe como ideia aqui pra gente. O intuito é realmente a gente ver as histórias, né, das pessoas que começaram a empreender e aprender, né, com o caminho de cada um ali, pra gente trazer também para o nosso negócio, aplicar as boas práticas ali para tentar estar sempre evoluindo, sempre crescendo. Mas bom, eu comecei no militarismo em 2011, que eu ingressei na Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga. Meu objetivo era seguir carreira, né, nunca entrei pensando em sair. Né? Gosto muito da profissão militar, não foi por esse motivo que eu saí, e aprendi muitas coisas lá, inclusive muita parte de liderança, né? A principal base ali de liderança que eu tenho hoje, que eu tento aplicar aqui nos nossos negócios, veio do que eu aprendi na formação da Força Aérea. E permaneci de 2011 até início de 2022, né? Quando eu decidi por sair. Hoje eu sou militar da reserva. E aí hoje eu trabalho exclusivamente aqui na nossa agência, aqui na Fighters Media. Ah, legal. Mas o que fez você fazer essa transição? Você sair do militar, de uma carreira sólida, né, com constante benefício, e mudar para o digital. O que te fez? Quais foi as suas metas de alcançar com essa mudança? Bom, quando a gente passa 4 anos na formação, né, eu me formei lá em 2014, e aí me formei oficial aviador, né, da aviação de caça. Em 2015 comecei minha especialização na aviação de caça, e o principal intuito quando eu entrei na Força Aérea era voar, né, então me tornar um oficial aviador, começar a pilotar avião, enfim. Quando a gente se forma, a parte da aviação é apenas uma das atribuições que o militar tem, né, dentre inúmeras outras. Então, assim, a gente voa um tanto razoável ali de horas, mas a gente tem infinitas outras atribuições, né? Inclusive, a gente é um regime ali que é totalmente dedicado a prestar o serviço para a Força Aérea, a dedicar o nosso tempo para a nação brasileira, né? E algo que eu fiz durante esses 11 anos, sempre dedicando o meu máximo. Porém, por muitas vezes a gente deixa um pouco a nossa vida pessoal, nossa família de lado pelas atribuições inerentes do militarismo, né? E algo que me incomodava um pouco, às vezes, era ficar muito tempo fora de casa. Cheguei a ficar, às vezes, em um período de 1 ano, 4, 5 meses ali, em missões, enfim, em cursos, fora de casa. E aí o principal fator motivador, né, que tiveram vários, mas o principal foi essa questão de realmente não poder acompanhar, talvez, de perto o crescimento dos meus filhos, né? Minha primeira filha nasceu em 2021, e aí foi quando realmente foi o fator determinante para eu optar por sair de uma carreira que realmente é uma carreira estável, que você recebe um salário razoável, mas que para mim naquele momento eu pesei mais de realmente ser um pai mais presente ali e conseguir acompanhar todo o crescimento dela. O digital ele traz mesmo essa liberdade geográfica e poder controlar o teu próprio horário, né? Tá próximo da família, que vale muito mais do que dinheiro, né? Mas uma coisa importante de perguntar, quando você resolveu fazer a transição de carreira do militar para o digital, você simplesmente caiu de paraquedas ou você fez um planejamento? Não, eu preciso de tantos reais mensal, então eu preciso poupar para mim ter pelo menos um período de 6 meses, um período de 1 ano, eu tenho que juntar esse montante para eu conseguir fazer esse passo e iniciar no digital, ou simplesmente larguei hoje e vou começar do zero sem nada. Como que foi? O bacana do digital, o pessoal vende essa promessa, né? Trabalha de qualquer lugar, né? Nômade digital. Até vi um meme esses dias que é engraçado, né? Eu trabalhando de qualquer lugar, o cara tipo na festa da família no telefone, no fim de semana com o cliente.
Então, assim, tem que tomar cuidado que não é só sonho, né? O digital tem muito trabalho, né? A gente trabalha, se deixar, se você não tiver um planejamento também, você vai trabalhar 24 horas e aí vai virar um pesadelo esse trabalho de qualquer lugar, né? Que é o trabalho te acompanha, né? Hoje em dia com notebook e celular, você está viajando e está trabalhando. Aí também não vira aquele paraíso que é vendido, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? Eu sempre me policio também, porque se eu sair para ter mais tempo com a família, então eu deixo alguns horários, principalmente fim de semana, eu tento focar em realmente aproveitar ali as crianças, aproveitar minha esposa, para não... Senão era melhor ter ficado na Força Aérea, né? Então, realmente tento ter esse tempo de qualidade com eles. E a gente sabe que o digital não é só flores, né? É muito trabalho também, né? É um trabalho igual o trabalho offline, digamos assim, né? Mas com relação à pergunta que você trouxe, né, se eu caí de paraquedas, se eu me planejei, assim, sempre é um risco, né? Foi bem difícil tomar essa decisão, porque queira ou não, você tem uma estabilidade ali eu era servidor público, né? Então era concursado, enfim, já tinha 11 anos de profissão, tinha uma carreira estável, tinha uma progressão na carreira já prevista, que o militarismo te traz. E aí realmente pesou bastante na hora de eu sempre dar aquele frio na barriga, né? Tipo, será que eu vou sair? Será que vai dar certo aqui fora? Mas também lá na Força Aérea, eu digo que eu sou muito grato porque assim, a gente aprende que a gente tem que dar o nosso melhor e você dando o seu melhor naquilo que você está disposto a fazer, dificilmente vai dar muito errado, né? Você vai conseguir de alguma forma desempenhar o seu papel aqui fora. Pode não seguir o seu plano à risca conforme você estava imaginando, mas alguma coisa você vai dar certo. E é isso que eu tinha em mente. Eu falava, eu vou começar a trabalhar como gestor de tráfego, que foi o meio que eu iniciei no digital. Eu falei assim, cara, na pior das hipóteses eu vou conseguir um dinheiro básico ali para sustentar minha família, né? Mas eu tinha um plano B que ia ajudar muito, que era a minha esposa, né? A Flávia, ela era muito prejudicada por estar me seguindo ali na Força Aérea, porque a gente muda de cidade a cada 2, 3 anos. Então ela é dentista, ela não conseguia estabelecer a profissão dela, né? Ela começava a ter uma carteira de clientes, começava a atender em algum lugar, a gente mudava de cidade, né? Então quando a gente optou por eu sair e a gente estabelecer a base numa cidade fixa, né? Então eu já tinha isso também aqui em mente, que vai ter o meu salário, mas vai ter também o adicional dela agora, que ela vai conseguir trabalhar, vai conseguir estabelecer ali uma carteira de pacientes. E aí, naturalmente, a gente, mesmo que some o nosso salário, vai conseguir uma vida, equiparar a vida que a gente tinha ali na Força Aérea, né? Então, esse foi o meu planejamento, assim. E no digital, eu tinha um planejamento de começar a prestar serviço, né? E aí, eu ia ver como que as coisas iam evoluindo, né? E aí, eu comecei prestando serviço, pegando trabalho em algumas agências, depois pegando os meus próprios clientes, até que começou a ganhar atração. E aí, eu te convidei para a gente realmente juntar forças aí e decolar a nossa agência, que é a Fighters Media, né? Isso é até um ponto legal, interessante que você falou. A gente vê muito falando só da parte boa que todo mundo gosta, né? Que é fácil, você pode viajar, você pode fazer tudo, mas não mostra por trás da cena, né? Inclusive o penúltimo Natal a gente passou fazendo reunião, fechando contrato, né? Exato. Com os clientes. Foi no Natal e depois no Ano Novo, né? A gente fez no dia 2, dia 1º, assim, a gente fez reunião, né? E isso fizemos para fechar o contrato. Então, essa parte ninguém mostra. O digital é bem difícil mesmo no início. Você não conhece, se você não começa a receber os 5, 10 mil reais no primeiro mês, que nem todo mundo fala, tem que ralar, tem que estudar muito, fazer cursos, mentorias, correr atrás. É um aprendizado constante, né? Direto a gente está comprando cursos pela empresa, para a gente se aperfeiçoar, né? Mas que legal essa jornada sua. Tem uma frase que eu escuto muito que é: por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Eu não gosto muito desse jeito, dessa frase. Na verdade, para mim deveria ser ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Que foi a tua base também, né? O intuito foi ficar próximo da sua família, só que esse passo você teve o apoio da sua esposa, né? Que te ajudou na parte financeira, de apoio total, né? Mas é bem legal isso desse apoio da sua esposa. Então, fica uma dica muito grande. Sempre converse, né? Caso você vai dar um passo de transição de carreira, converse com a sua esposa, seu companheiro, companheira, é muito interessante. E um outro ponto também de ver é vocês planejarem o curso da sua vida. Isso é uma dica, né? Eu também passei por transição de carreira, eu vim de engenharia para o mundo digital. Então, sim, você planeje. Meu curso de vida é X. Eu quero fazer esse teste, então, pelo menos eles falam trabalhar entre 6 meses e 1 ano, chamado de reserva de emergência, né? Isso. Então, você precisa de X reais, então vamos 1 ano, então você precisa de 12X.
entre 6x e 12x para você mudar para a transição de carreira. Hoje a gente está falando do mundo digital porque o Júnior é um especialista. Ele está à frente da Fighters Media, ele é o rosto da Fighters Media, inclusive, também, dos nossos projetos e tudo mais. Mas, assim, se planejem de 6 a 12 meses de reserva de emergência. E a gente está falando do mundo digital, mas no mundo digital você pode estar fazendo transição de carreira para o que você quiser, né? Tem várias mudanças que você pode fazer. Além disso, do dinheiro, da proximidade, você tem algum outro ponto, alguma dica interessante para dar, para falar? Até eu não citei, né? Mas quando eu saí, eu não tinha esse planejamento. É bem interessante mesmo você ter essa reserva de emergência, né? Porque para mim as coisas evoluíram rápido no digital, eu consegui logo de cara serviço ali em agência, que era um salário legal ali, que dava para sustentar o que eu precisava dos meus cursos, mas pode ser que no começo não seja tão fácil para outras pessoas, né? Não que para mim tenha sido fácil, mas pode ser que tenha alguns percalços ali. Mas eu também tinha um plano para o início ali, caso o digital desse uma atrapalhada, não desse muito certo, que era, eu comecei trabalhando assim que eu saí, né, da Força Aérea, eu comecei trabalhando numa empresa física, que é a empresa do meu sogro, de caixas de papelão. Eu atuava ali na parte administrativa e vendas também. Então eu fazia esse trabalho físico ali na empresa dele, em paralelo eu estava empreendendo no digital, né? Como o digital permite isso também, né? Então eu conseguia trabalhar à noite, fins de semana, até o digital começar a se equiparar ao meu serviço ali físico, e aí eu consegui me dedicar só ao digital. Então isso foi também por isso que eu pude arriscar um pouco mais, porque eu tinha esse amparo ali da empresa deles ali, e até também minha esposa se estabelecer agora na nossa nova cidade, né? Mas realmente esse planejamento financeiro é muito importante. E de dicas assim, né, que eu dou para essa transição, além disso, né, é escolher uma área que você se identifica, né? Eu gostei bastante da gestão de tráfego, por exemplo, já não gostava muito da área de social media, nunca fui uma pessoa, quando eu estava na FAB, né, o pensamento meu era muito fugiu a palavra certa aqui, mas eu sou muito prático, assim, né? Muito direto, assim, não tinha muito esse lado da criatividade muito bem trabalhado. Então, na parte de social media eu era terrível ali no começo. Então, era mais gestão de tráfego para mim, que é mais matemática, mais dados, enfim, me identifiquei muito com essa área. Então, é importante você analisar a área que você se identifica, né? Seja gestão de tráfego, social media, designer, copy, enfim, começar por uma dessas portas de entrada e depois não parar de se desenvolver, né? Para quem quiser ir para essa área, né? Hoje eu pouco faço a parte de gestor de tráfego, né? Fica mais ao seu cargo aqui na agência. Eu faço mais de agora, brinco um pouquinho em copy, dou alguns pitacos no social media, tenho que tentar se desenvolvendo com cursos, né? Que a gente já comentou por aqui também. E, bom, acho que é isso, né? E no digital não é a única porta de entrada, né? Você tem outras possibilidades. Está falando digital porque é o que a gente está fazendo hoje, né? Um adendo só que eu faço também, né? A gente trazendo para essa parte do digital, que a intuito é trazer mais a realidade mesmo, né? A gente percebe isso muito quando a gente vai trabalhar com os experts aqui, né? Não todos, mas muitos deles encaram o digital como um trabalho adicional ali, mas como se fosse um trabalho mais fácil do que o offline. Pelo menos é a percepção que eu tenho às vezes. Eles acham que, tipo assim, aqui vai ser mais fácil de desenvolver um bom retorno financeiro. E eu vejo que é tão difícil quanto o offline. Às vezes requer no começo, às vezes até mais envolvimento do que no offline. Então é isso que a gente sempre tenta passar também para os nossos parceiros aqui, que eu preciso da sua dedicação tanto quanto você se dedica no seu trabalho, né, da sua empresa, no offline, porque o online não é tão fácil. Às vezes a pessoa já tem uma boa bagagem ali no offline, é muito reconhecida pela profissional que é, ou pelo profissional que é no offline, mas no online ainda é pouco conhecido. Então você tem que ralar muito para se tornar uma referência no online, né, e começar a ver os frutos do seu trabalho aqui também. Não é óbvio que tem exceções, né, que fazem alguma coisa ali logo estoura, né? Essa é a grande vantagem do digital. Você pode viralizar do dia para a noite e começar a ter um retorno financeiro muito rápido, né, muito mais rápido do que o offline. Mas isso são exceções. Normalmente a regra é um trabalho realmente de longo prazo para ter um retorno legal, né, e se tornar sua profissão principal. É um trabalho duro tanto para as empresas, gestores de tráfego, tanto quanto para o expert, né? Ambos têm que ralar. É como se você tivesse o expert, é como se fosse um CLT mesmo. Teria que trabalhar 8 horas por dia e produzir conteúdo e fazendo, é bem puxado mesmo, né? Para ambas as partes.
Mas uma coisa legal de falar também é referente a cursos, né? Hoje no mercado tem muitos cursos. Agora, no momento, a gente está falando mais do mercado digital, por causa que o expert é do mercado digital, que é o júnior, né? Mas tem muitos cursos, e tem muitos cursos bons, e tem muitos cursos que não são bons. Tem cursos caros, tem cursos baratos. Tem cursos que os caros são bons, e tem cursos caros que são ruins. Tem cursos baratos que são bons. Então, assim, pense bem, pesquise. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento sobre essa parte de transição de carreira, sobre o mundo digital, até sobre curso, pode perguntar para a gente aqui no chat do YouTube. A gente vai responder vocês. Qualquer dúvida, a gente dá indica. A Fighters Media também presta diversos serviços. A gente também tem treinamentos, né, Júnior? Caso queira entrar em contato com a gente, nós vamos deixar disponibilizado abaixo o site. Também pode abrir pergunta para a gente vai estar à disposição para responder. Isso aí. E dos próximos passos futuros, o que você tem para falar para a gente? Tem alguma novidade, alguma coisa que você quer trazer? Olha, hoje a Fighters, né, nosso carro-chefe aqui continua sendo a gestão de tráfego, né, a gente alavancar os projetos com os anúncios online. Mas a gente está pegando bastante, hoje, projetos aqui de infoprodutos, né, e-commerce, enfim, o intuito é a gente conseguir pegar esses projetos que têm maior potencial de escalar no digital, né. Negócios locais a gente consegue trabalhar, a gente tem muitos, a grande maioria dos nossos clientes são negócios locais, mas como o próprio nome diz, né, você é limitado ali pelo local seu de atendimento, né, de prestação de serviço. E eu vejo como grande vantagem ali da gente realmente no digital o vender para o mundo inteiro, né? Vender para o Brasil inteiro através de infoprodutos ou de e-commerce. Então é isso, a gente está desenvolvendo também alguns treinamentos para quem tem um intuito de se aperfeiçoar, seja no tráfego pago, seja através de uma mentoria nossa para conseguir também avançar mais rápido ali na sua profissão. E qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, entre em contato com a gente que vai ser prazer ajudar também. Então, muito obrigado, Júnior. Então a gente vai finalizar aqui o nosso primeiro episódio. Logo a gente vai programar um novo com um outro expert de uma outra área, tá? Então, muito obrigado por participar e qualquer coisa é só perguntar que estamos à disposição. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.